Olá, queridos! Estamos juntos para um novo curso oferecido pelo CTB, Centro de Treinamento Bíblico da Oasis, e estaremos oferecendo um curso sobre ética cristã. E queremos dar as boas-vindas a você e juntos nós vamos estar aprendendo e desenvolvendo um pouco mais sobre esse assunto e espero que seja bastante enriquecedor na sua vida. Eu queria orar com vocês nesse momento, agradecendo a Deus e entregando esse tempo diante dele. Vamos orar? Deus querido, nós somos gratos por mais essa oportunidade, por podermos estar conectados, mesmo à distância, mas conectados e podermos também continuar o nosso aprendizado, que seja um curso que traga bastante encorajamento, reflexão, entrosamento também entre as pessoas que estarão fazendo esse curso e que haja crescimento no entendimento da ética cristã. Nós queremos orar e agradecer por todas as coisas e por esse tempo tão especial. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Quando a gente trabalha e pensa em ética cristã, a gente pensa e estabelece que ética cristã é um valor da vida. Por que um valor da vida? Porque a ética ela envolve tudo na vida. A ética ela envolve tudo na sociedade, tudo no mundo que você pensar, a ética ela está presente. Seja na política, seja nos negócios, seja nas finanças, seja na sua empresa, local onde você trabalha, seja onde você estuda, seja na sua família, seja no seu casamento. A ética ela está envolvida em todos os aspectos. E aí então, a gente tem aí como talvez uma proposta inicial, aprimorar nossos valores éticos para ganhar força nessa corrida da vida. À medida que nós adquirimos força e dentro dos nossos valores, nós iremos correr melhor na corrida da vida. A descrição desse curso é um exame da ética cristã à luz dos princípios extraídos da Palavra de Deus. Nós vamos nos basear sempre na Palavra de Deus para conversarmos e trazermos esse assunto à luz. E aí tirar bastante proveito desse. O objetivo desse curso, desse módulo, colocamos alguns objetivos. Esclarecer a importância da ética cristã na vida de cada indivíduo, principalmente aqueles que são cristãos. Por isso que o nome é ética cristã, nesse aspecto. Né? Ensinar alguns princípios básicos da ética pessoal, aos quais devemos seguir com zelo. Identificar algumas influências da pós-modernidade, desse mundo pós-moderno, na ética pessoal. Desafiar-nos a buscar uma ética cristã saudável. Analisar a ética nos 10 mandamentos. Nós vamos fazer um link nos 10 mandamentos com a realidade exposta por Jesus, pelos evangelhos, pelos discípulos e aí pela igreja e aí chegando até os nossos dias. Nós vamos fazer um link em relação a isso. Ok, hora de você anotar. Já pegue seu caderno, pegue seu lápis, pegue seu notebook e aí comece a fazer algumas anotações. E a primeira delas é: o que você entende sobre ética? Uma boa pergunta e você precisa responder. Você precisa extrair agora dentro de você o que você entende sobre ética. Quando alguém lhe pergunta sobre o que é ético, você tem um entendimento sobre ética? Você sabe identificar o que é ética? Você sabe o significado da ética? Então escreva aí, escreva o que você acha, o que você pensa. Ok? 10 segundinhos aí para você escrever. Ok, se você está com alguém, você pode também, à medida que você vai ouvindo algumas coisas, você vai conversando com essas pessoas, fazendo as anotações e discutindo um pouquinho com essa pessoa. Lembrando de
um episódio que aconteceu entre um mecânico e um dono de uma empresa. Esse homem procurou o mecânico porque ele estava insatisfeito com alguns trabalhos, e aí então ele conversou com esse mecânico e ele disse: olha, eu gostaria de trazer alguns carros para você, e eu trabalho numa empresa e gostaria de estar trazendo para você alguns carros dessa empresa. E aí então aquele mecânico disse: eu terei o maior prazer de estar recebendo e fazendo o trabalho. Meu trabalho é um trabalho honesto, um trabalho que o valor é cobrado dentro de uma honestidade, dentro daquilo que realmente é gasto e tal. E aquele homem disse: tem um pequeno detalhe que eu queria tratar com você. Quando eu trouxer um carro, eu gostaria que você pudesse, quando fosse me dar nota, colocar um valor um pouco acima, tipo 10%, 15% acima do valor que foi o conserto. Tudo bem para você? Disse: sinto muito, mas eu não posso. Eu não trabalho dessa forma. Ele disse: não vai ter problema nenhum para você, eu vou trazer carros para você, eu vou trazer amigos para estarem aqui e tal. Você só vai fazer isso, não vai trazer dano nenhum para você. Ele disse: mas a maneira que eu trabalho é com honestidade. Então eu vou lhe cobrar um valor e eu vou colocar na nota o valor que eu cobrei. Aquele homem insistiu bastante com ele, e ele sempre dizendo: não posso fazer. Mas você vai perder muito serviço. Você vai perder muito serviço, cara. Ele disse: mas infelizmente não posso fazer. Esse é o meu tipo de trabalho. E aquele homem tentou insistir ainda, não deu certo, ele foi embora. À tarde esse homem volta. E quando ele volta, ele conversa novamente com esse mecânico e disse: eu estive aqui de manhã. Ele disse: não, eu lembro do senhor. Ele disse: pois bem, eu sou dono de uma empresa, eu tenho muitos carros e eu gostaria que você fosse. Eu já estive conversando com muitos mecânicos e na minha empresa nós descobrimos que nós fomos trapaceados por alguns mecânicos, na verdade pelas pessoas que levavam, pelos próprios funcionários, e eu estou atrás de um mecânico que seja honesto, e pelo jeito eu descobri que você é um homem honesto. Eu fiz uma avaliação, fiz muitas perguntas e fiz muita insistência para o senhor, e mesmo assim o senhor não cedeu com a questão da maneira que se trabalha. E a partir de hoje, então, os meus carros vão estar sob a sua confiança. Nós vamos estar trazendo, à medida que o serviço for sendo completado, nós vamos estar trabalhando com você e dando o preço justo e pagando aquilo e trabalhando junto com você. E aquele homem pôde então servir essa empresa com muitos carros e continuou sendo honesto no seu trabalho. Assista um pouco esse vídeo. Ninguém tem ética, ética é uma coisa. Ética que vem na minha cabeça? Respeito. Da ética que vem a moral da pessoa. Acho que ser correto, ser honesto, ter ciência do que está fazendo com os outros, para não passar falta de ética, falta de honestidade. O que você acha que é ética, você? A ética é parte da filosofia que lida com as ações humanas, discutindo quais são melhores, quais são piores. Alguns vão falar em certo e errado. Então a ética lida com a prática. Ela lida com o modo como as pessoas vão agir. Ela não está perguntando o que as pessoas são, o que as coisas são. Está perguntando como se age. E, diante de cada situação, qual é a ação mais adequada. Hoje em dia o difícil é fazer a coisa certa. Gelado de ninguém, tá me compreendendo? Ajudar o próximo. Ter respeito não só com os mais velhos, mas com o próximo também. Porque não matar, roubar, não levantar falso, né? O testemunho. Discursão, acho que é errado. Mas quando alguém ofende minha mãe e meu pai, não dá pra você fazer pra pessoa o que você gostaria que ela fizesse pra você, entendeu? Se você não gosta que ela implique com você, por que você vai implicar com ela? Pequenas coisas fazem grande diferença. Essa é a grande verdade. Uma pequena rachadura numa caixa d'água, um pouco mais de sal na comida, uma pequena brasa pode colocar fogo na floresta inteira. Alguns centavos, uma pequena atitude, um pequeno mosquito da dengue, uma pequena partícula no ar do coronavírus
Com uma vara nas mãos, Deus fez um milagre através de Moisés. Com um menino chamado Isaac, Deus fez uma grande nação. Com um jovem chamado Davi, esquecido, Deus fez um grande rei de Israel. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão. Com 11 homens tímidos e simples, Jesus revolucionou o mundo. Com um sonho, Martin Luther King uniu povos. Com uma atitude, Madre Teresa ajudou milhares de crianças. Com uma ideia, Santos Dumont deu asas ao homem. Com uma atitude, Thomas Edison fez muitas experiências para chegar à luz, à lâmpada. Com uma atitude, com uma determinação e paciência, Nelson Mandela impactou a África do Sul. Com uma atitude você poderá fazer o quê? Você já imaginou? Pescaria inesquecível. Essa foi a pescaria inesquecível para um garoto. Quando ele insistiu com seu pai no dia do aniversário e pediu para que o pai pudesse pescar com ele. O pai, cheio de negócios, ele resolveu então dar um tempo na sua agenda e foi pescar com seu filho, deixando toda a sua agenda de lado naquele dia. Aquele garoto foi o dia mais feliz da vida dele, ele ficou muito feliz com tudo aquilo. E aí então o tempo passou e aí aquele garoto cresceu e seu pai faleceu. O seu garoto quis saber o que é que seu pai escrevia no seu diário. E aí então ele lembrou desse dia inesquecível da pescaria. E ele foi ver o que é que o pai tinha escrito naquele dia, que foi o dia mais marcante, que até hoje ele lembrava. E quando ele olhou, para a surpresa dele, estava escrito: um dia perdido. Fui pescar com meu filho. O dia que foi mais especial para o filho foi um dia perdido para o pai. Pequenas coisas fazem grande diferença e a gente precisa entender isso. A ética é uma pequena coisa que faz uma diferença enorme na sociedade. Falar de ética ou ser ético está ficando sem ética no mundo que nós vivemos. Quantas pessoas que você conhece ou ouviu falar que por falta de ética se prejudicaram ou prejudicaram outros? Quantas pessoas? Milhares, centenas de pessoas. O hábito de prestar atenção a pequenas coisas e de dar valor a pequenas cortesias é uma das marcas importantes de uma pessoa boa, disse o Nelson Mandela. Jesus chamou os seus discípulos para um novo modo de viver, no qual os princípios fundamentais da sua palavra não são relativos, e sim absolutos. Mateus capítulo 5, 6 e 7, chamado ali o Sermão do Monte. Muitos princípios valiosos, valores absolutos, Jesus coloca para aqueles discípulos e para aquelas pessoas que estavam em sua volta. O mesmo ocorre com todo aquele que deseja seguir a Jesus. O grande desafio é que devemos ser conforme a sua imagem, seu caráter, diz Romanos capítulo 28, o versículo 29, que Deus ele estabelece para mim e para você coisas muito mais além do que a gente tem a capacidade de imaginar. Deus está cooperando para a realização da sua obra através de nós. Mesmo que eu e você não mereçamos, mas Deus está fazendo com que as coisas pequenas e grandes, às vezes para nós insignificantes, para nós que foi talvez como aquele pai, uma perda de tempo, mas pode significar grandes coisas e grande impacto na vida de outras pessoas. Quando a gente percebe, voltando um pouquinho à questão de Mateus capítulo 5, versículo 7, quando Jesus estabelece aí valores absolutos para os seus discípulos, ele fala
da motivação da felicidade, da verdadeira motivação da felicidade. Bem-aventurados são aqueles misericordiosos, são aqueles que são perdoadores, são aqueles que aprendem com a situação difícil, com aquele que aprende até com a perseguição. Jesus fala sobre esse valor da verdadeira felicidade. Jesus vai falar no decorrer de todos esses 3 capítulos, vai fazer referência à vida como sendo o sal e luz, a vida como sendo a conservação para a sociedade, a vida daqueles que têm valor, a vida como sendo a luz, a iluminação para uma sociedade. Jesus fala sobre isso, vai falar do verdadeiro sentido da lei, Ele diz então que veio cumprir a lei, que veio estabelecer a lei com seus princípios e não mais como uma regra a ser seguida, mas como princípios e valores estabelecidos por Deus. Jesus vai falar sobre várias situações e várias coisas que envolvem a vida, como o homicídio, como lidar com tudo isso, com o adultério, o divórcio, o julgamento, vingança, amor, solidariedade, a oração, o jejum, o sentido da vida, a preocupação sobre a vida eterna. Ele vai falar sobre a verdadeira motivação da vida, tantas coisas. Jesus vai estar se referindo e mostrando para nós. Definindo ética cristã, então. O que é ética cristã? E aí, então, a gente vai trabalhar esses 3 pontos nesse primeiro momento desse curso. O que é ética cristã? Para que serve a ética cristã? Que cuidados devemos ter na ética cristã? O que é ética cristã? Então agora a gente vai definir um pouco mais sobre a questão do próprio termo, da própria expressão e ética cristã. No grego é ethos, no sentido de costume, disposição, hábito, modo de vida. No latim já aparece a palavra moralitas, o moralitas. Significa a qualidade do que é moral, o caráter. Vem de mores, no sentido de vontade, de costume, uso de regras. O que as pessoas fazem é moral. Por que e para que as pessoas fazem é ética cristã. Percebe como a ética ela envolve tanto a ação como o porquê da ação. E ela vai então nos induzir de todas as maneiras, e tudo que na verdade fazemos envolve a ética da vida. Para nós cristãos, os que creem e seguem a Jesus, ética significa um conjunto de princípios, um conjunto de conduta fundamentada na Bíblia Sagrada. A nossa ética, ela não está fundamentada em valores simplesmente de uma sociedade ou de conduta de um país ou de uma conduta política. Não. A nossa ética ela está centrada na questão e fundamentada na questão das Sagradas Escrituras. O certo e o errado devem ter como base a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Então, nosso parâmetro, qual é o nosso parâmetro? Nosso parâmetro é a Bíblia. Nosso valor fundamental está na Bíblia, nas Escrituras. A Bíblia é um manual. E a Bíblia é um manual, não é um manual para crente. É um manual de vida para toda a humanidade. Deus não escreveu a Bíblia para um grupo de pessoas. Deus escreveu a Bíblia como um valor fundamental, como princípios colocados ali para que pudessem nortear a vida da humanidade, das pessoas que ele criou. E aí então a ética ela tem essa grandeza nas nossas vidas. Ética cristã
a ciência da conduta humana, como disse Emil Brunner. Ele diz que é a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. Olha que interessante. É o estudo sistemático e prático da vida moral do homem determinado por seu valor e sua norma cristã, como revelados nas Sagradas Escrituras. É ensino de Deus, sua vontade e a sua ação. Hans Unge. A palavra ethos, ética, aparece 12 vezes no Novo Testamento. E significa estilo de vida, conduta ou prática. Então, sempre que aparecer essas palavras, nós vamos entendê-las, que vai estar trazendo dentro, vai estar aparecendo dentro de um contexto que significa sempre o estilo de vida, a conduta ou a prática de uma ação e essas coisas aí. Vamos ver alguns textos aí que nós colocamos aí, por exemplo, Lucas 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Então aqui é uma conduta ali dentro de uma situação onde existia um serviço sacerdotal, e aí que está falando do pai de João Batista, né? Versículo 8, vai ficar mais claro para você. Certa vez, estando no serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdote. Então, falando aqui a palavra costume, que é a mesma palavra usada aí, então, ethos aparece aqui. O capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte, você acompanha aí na sua Bíblia, tá certo? 24. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Aqui era a maneira de se apresentar um sacrifício diante da purificação ali, de acordo com a lei de Moisés. E aí então a palavra para essa conduta aqui, de acordo com, então tem de novo a palavra ethos. João capítulo 19, versículo 40, João 19, versículo 40, ele diz o seguinte: tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então aparece mais uma vez aqui a palavra dentro da questão do costume, né, da época. Então a ética dizia que o corpo devia ser envolvido em faixas e com especiarias sobre o corpo, exatamente na questão do sepultamento, né? Atos 6, versículo 14. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Então aí o versículo 15, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Aqui é a situação da prisão de Estevão. E aqui então mais uma vez aparece a palavra costume,
de acordo com o costume de Moisés, de acordo com a ética, a orientação, aquilo que tinha, então, que era dito, foi dito por Moisés. Atos 15:1. Atos 15:1. Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E então, mais uma vez, mostrando aí o costume da época. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, para encerrar. E aí, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então a gente percebe aí que a ética está bem envolvida em algumas questões de costume, né? Costume daqueles momentos ali. Quando a gente percebe essa questão da ética, e a ética como costume, a gente vai talvez se deparar com algumas situações que elas podem se contradizerem com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Alguns costumes, por exemplo, quando se vai trabalhar com os indígenas, quando se vai trabalhar com pescadores, se vai trabalhar com pessoas com costumes totalmente diferentes, distorcidos. Então precisamos entender até onde os valores eles são valores bem estabelecidos, mas que esses valores não irão se chocar com a questão das escrituras, né? Então, por exemplo, uma tribo onde o costume é que se alguém nascer com alguma deficiência, ele então será morto, né? Será morto, será colocado, isolado, será, inclusive em alguns costumes, ele é uma morte até cruel, que ele é enterrado vivo. Então isso é um costume que ele é confrontado pelos valores éticos, o costume ético da Bíblia Sagrada. Então a gente precisa saber trabalhar e lidar com esses valores e esses costumes. Nós vivemos numa época onde existem muitos costumes estabelecidos. Nós vivemos numa sociedade onde existe, nós vamos ver na frente quantas coisas que para a nossa sociedade não são mais absolutas e são coisas relativas, e a gente precisa saber lidar com isso e saber trabalhar essas questões, né? Voltando lá para o nosso estudo, então a gente se depara com a outra pergunta: para que serve a ética cristã? Então a ética ela serve para conduzir, ela serve para orientar, criar um bom hábito com o objetivo de estabelecer um padrão, valores absolutos, o que é certo e o que é errado, o que se deve e não se deve fazer. Isso em todos os aspectos da vida. A origem da ética cristã, como disse Bonhoeffer, a origem da ética cristã não é a realidade do próprio eu, nem do mundo, nem a realidade das normas e valores, mas a realidade de Deus na revelação de Jesus Cristo. Então, a ética cristã ela tem valores bem estabelecidos. A ética cristã tem princípios e valores universais inerentes à nossa vida, à vida humana, os quais precisamos adquirir para aperfeiçoar
nosso ser. A partir daí, como consequência natural, desenvolver o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com a própria vida, a existência, com as pessoas, com as coisas de nossa volta. Então, nós precisamos desenvolver um relacionamento vertical, e aí então esse relacionamento vertical nos ajudará a desenvolver um relacionamento horizontal. E aí então a gente vai ter condições de nos relacionarmos bem com a criatura, com as pessoas, com a obra criada de Deus, a criação de Deus. Mas precisamos estabelecer esse valor. A ética cristã, ela estabelece para nós claramente o valor vertical. O valor que vem de Deus, o valor que o próprio Deus, o Criador, como nos criou, como nos formou. Então esse valor vai passando horizontalmente para as pessoas, para o nosso próximo. Eu amo a Deus e amo o próximo. Percebe como é essa questão? A fé, ela está ligada à ética. Por quê? Porque a fé não é uma crença vazia. A fé não é uma crença vazia porque a fé tem princípios. A fé, ela é uma crença comportamental. Ela não é uma crença virtual, ela não é uma crença que fica vagando, né? Por aí. Então ela tem comportamento. A fé, ela estabelece uma ética, ela tem um comportamento ético, ela tem um comportamento diante da sociedade. A fé, uma fé que não produz ética, é uma fé defeituosa. É uma fé defeituosa. Então um cristão sem ética, ele tem uma fé defeituosa. Um cristão que mente, que procura tirar vantagem dos outros, um cristão que faz mal ao próximo, um cristão que não ajuda a pessoa que está com a necessidade. Então esse cristão, ele tem uma fé defeituosa. Ele precisa saber lidar com essa fé. E aí, quem não tem ética na vida, não tem vida em si. Porque a ética faz parte da vida. E se a pessoa não tem ética, a vida dela tá mais para a morte do que para a vida. Então entende, gente, que o valor da ética cristã é extremamente importante. É extremamente importante. O que nós estamos vendo no mundo hoje é um mundo onde a ética ficou fragilizada. A ética passou pelo ralo. Foi de ralo abaixo. Então as pessoas fazem aquilo que fazem hoje por falta de ética. E muitos lugares onde existe um índice de cristãos, de evangélicos, né, grande, mas não muda a cidade, não muda a cara da cidade, porque existe uma fé defeituosa, existe uma ética comprometida. Políticos que se dizem cristãos, pastores até, que não conseguem mudar a realidade. Ou seja, eles estão envolvidos dentro muitas vezes da corrupção. Porque eles estão lá, mas eles não conseguem mudar a situação, porque a ética deles está comprometida. Está comprometida. Então a gente precisa entender muito dentro da realidade que a gente está vivendo. E aí Jesus, ele vai trazer para a gente, para mim e para você, quando ele fala em Mateus, ali, quando a gente viu Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, que ele vai falar para a gente essa questão da ética, que ela vai além do costume, como nós vimos naqueles versículos. Aqueles versículos, a ênfase ali era o costume da época, o costume que se fazia, costume que era estabelecido por Moisés, costume que era estabelecido pela lei, né? Mas não é essa ética que Jesus ele tem para mim e para você, nesse aspecto. Por isso que Jesus disse, eu vim para cumprir a lei. Jesus veio para ser ético, para mostrar o princípio, para mostrar essa fé comportamental, né? E na questão de ética. Então a ética vai muito mais
além do que regras e conceitos e costumes, né? Por isso que a ética cristã ela tem que ser estabelecida na palavra de Deus. E aí a terceira pergunta sobre definindo ética cristã é: quais cuidados devemos ter com a ética cristã? Quais cuidados? Os padrões da ética humana mudam conforme as tendências dos valores morais da sociedade. A gente vê isso na sociedade. Nós vamos ver um pouquinho lá na frente, quando trabalharmos a influência da pós-modernidade dentro da ética cristã, da ética geral e da ética cristã. De geração para outra geração, podemos ver diferenças na forma ética que é adotada. Precisamos entender que a ética pessoal, a ética cristã, ela precisa estar firmada nos princípios estabelecidos por Deus e não os estabelecidos pela cultura e as épocas. Não é o mesmo mundo, nem aquilo que no mundo há. Ou seja, se nós pudéssemos colocar, não ame a conduta do mundo, não ame o sistema do mundo. É isso que João está dizendo, lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 a versículo 17. Então João está dizendo exatamente isso. Não ame a conduta. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer, rogo a vocês, irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, ou seja, com a conduta desse mundo, com o pensamento desse mundo, com o costume desse mundo, com a ética errada desse mundo, a ética distorcida desse mundo. Mas apresentem-se a Deus. Então precisamos entender que a ética pessoal ela precisa estar firmada nos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. E não na cultura. Nós não podemos agir de acordo com a cultura. Nós não podemos agir de acordo com o sistema, de acordo com as coisas que são colocadas para a gente. Por um lado, nós vemos a ética da satisfação em Deus versus a ética da vantagem do mundo. O que é vantajoso? Eu faço. Eu vou ganhar com isso? Não? Então não faço. Né? Então você vê que é uma ética de troca, é o mundo político. E aí a gente vê que as pessoas procuram ser bem-sucedidas. Vou ganhar em quê? A gente vê com a pandemia do coronavírus, nós percebemos que mal chegou, as pessoas já começaram a criar meios de ter vantagem. Por quê? Porque é o mundo é um mundo vantajoso. É a cultura da vantagem. Nós vivemos num mundo assim. Só que a igreja, o cristão, aquele que tem um compromisso com Jesus, ele vai contra isso. Ele vai exatamente contra essa situação, essa onda. Por isso devemos ter bastante cuidado, pois a linha divisória é muito estreita e podemos confundir as coisas. Podemos confundir as coisas. Mais uma vez, costume, ética, costume. Ética, regra. Ética, lei. E ética, valor estabelecido por Deus, princípio estabelecido por Deus. E aí é onde nós precisamos saber e contrabalancear essa questão dos princípios estabelecidos por Deus. E aí então vem o nosso desafio, né? Nosso desafio em trabalhar essas questões da ética cristã na nossa vida. Aí vem para compartilhar um pouquinho, você não tem alguém talvez com você aí para compartilhar essas questões, mas aí então fica aí o desafio para você pensar um pouquinho nessas 3 perguntas. O que chamou sua atenção sobre a definição de ética cristã? Escreva aí. Pense um pouquinho sobre isso, escreva, e você vai ter a semana toda para pensar um pouco sobre isso, talvez conversar com outra pessoa sobre essa questão. O que chamou a sua atenção sobre a definição de ética cristã? Qual é a importância da ética
na vida cristã? É outra pergunta. Qual a importância da ética na vida cristã? E a terceira pergunta, por que a fé cristã está ligada à ética? E aí fica o desafio para você. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Uma aula um pouco meio introdutória, com alguns conceitos, já trabalhando a definição da ética cristã. Não perca a segunda aula desse curso. Nós estaremos trabalhando sobre princípios da ética pessoal. Nós vamos trabalhar alguns princípios, vendo o que a Bíblia tem a dizer sobre algumas dessas questões, e eu acho que vai ser uma aula muito especial, muito legal. Então, aí conto com a sua presença e participação. A tarefinha, essas perguntas lá, responde as perguntas. Entra em contato com alguém, procura saber quem está fazendo, quem está conectado no curso, e aí, então, para você poder estar conversando sobre isso. E procura ver durante a semana essa questão de ética, como é que você, quando você estiver assistindo a televisão, filme, noticiários, tenta observar algumas situações de ética, da influência da ética ali nos costumes, nos valores, nas questões sociais, na questão política. Tenta descobrir um pouquinho mais sobre essa questão. Deus abençoe, fique com Jesus, uma semana abençoada, e aguardo você na próxima aula.